E aí, boa noite. Você está bem? Quem está feliz aí? Abra a tua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 14. Ezequiel 18, 14. Eu creio que nós estamos vivendo tempos especiais. Eu creio que Deus tem algo sendo realizado nessa geração muito especial. E eu quero dizer para você que eu tenho muita alegria de fazer parte dessa geração. Quantos aqui têm alegria com isso? E eu acho que nós vamos quebrar tudo. Eu acho que a gente vai implantar igreja onde não tem igreja. Eu acho que a gente vai levar o evangelho onde ele ainda não chegou. Eu acredito que nós vamos reformar a igreja nessa geração. Mas para isso eu acredito que nós precisamos de algumas chaves espirituais de entendimento. E uma chave espiritual diz respeito à fé. Diz respeito a enxergar aquilo que nós não enxergamos com olhos naturais. Se nós queremos fazer a diferença, e nós queremos, amém? Nós precisamos enxergar aquilo que ninguém está vendo. A gente precisa enxergar casamentos restaurados onde não existe possibilidade de restauração. Nós precisamos enxergar a igreja onde jamais imaginaríamos que lá estaria uma igreja. Nós precisamos enxergar pessoas sendo entregues a Jesus, onde nós achamos que não haveria possibilidade de entrega a Jesus. Está comigo? E Ezequiel 18, versículo 14, fala um pouco sobre esse princípio. Na verdade, Ezequiel 18, depois você pode ler em casa, fala no capítulo inteiro sobre maldição hereditária. E é um texto que eu tenho refletido nesses últimos dias, mas esse versículo 14 me chama muito a atenção e eu quero chamar a tua atenção também com ele. O versículo 14 diz: suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. Repete comigo. Todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os comete. Esse texto sobre maldição hereditária, a explanação e a explicação do próprio Deus a respeito da maldição hereditária, da não existência dela. Nesse versículo em específico, Deus está falando para o povo dele sobre um jovem que tem um pai que comete pecados e ele cresce vendo o pai cometer pecados. Ele cresce vendo o pai cometer todo tipo de atrocidade, violência. Ele cresce vendo o pai andar por caminhos tortuosos. Mas esse texto nos fala um princípio. Esse jovem vê, mas não comete os pecados que viu no seu pai. E eu creio que, primeiro, esse princípio ele é poderoso a respeito de você que nasceu numa família onde você viu, cresceu, vendo teus pais cometerem pecado. Eu quero dizer para você que você não é escravo daquilo que teu pai e a tua mãe fez. Eu quero dizer para você que aquilo que teu pai e a tua mãe fizeram não necessariamente é aquilo que você fará. Você pode fazer diferente, você tem autoridade para fazer diferente. Você pode redimir a sua história. Você pode redimir a história da sua descendência. Você não precisa ser mesquinho como teu pai era. Você não precisa ser avarento como teu pai era. Você não precisa ser violento, negligente como a tua mãe era. Você não precisa ser ausente como teu pai era, folgado, preguiçoso como teu pai era. Você não precisa ser fofoqueira como a tua mãe era. Você pode fazer diferente. E você pode fazer diferente por causa de uma coisa. Sabe qual? Preste atenção. Nós não somos escravos daquilo que nós vemos. Nós somos escravos daquilo que nós cremos. Aquilo que você crê é aquilo que você vai viver. Aquilo que você crê é aquilo que vai ditar o seu comportamento, as suas atitudes. Por esse motivo, mais importante do que mudar as atitudes é mudar a fé. Porque uma vez que a fé foi mudada, as atitudes vão mudar por consequência. Uma vez que você trouxe uma crença correta, uma vez que você estabeleceu um fundamento de fé correta, as atitudes virão com o passar do tempo. Agora, para aquele que crê errado, ainda que pratique boas obras, ele não tem esperança nenhuma. Ele não tem esperança nenhuma porque a sua fé o levará para o buraco mais cedo ou mais tarde.
Portanto, você não é escravo daquilo que vê, mas você é escravo daquilo que crê. Agora aqui existe um problema. Se você crê apenas naquilo que vê, então você se torna escravo daquilo que vê. Porque aquilo que você crê é aquilo que você vê. E Jesus, ele nos chamou para quebrarmos a barreira da nossa visão, transcendermos aquilo que nós enxergamos com os olhos naturais e enxergarmos além daquilo que nós estamos vendo. Nós fomos convidados por Jesus a enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. Porque uma vez que nós enxergarmos e crermos no invisível, não num positivismo, não num otimismo, mas baseado numa fé sólida, bem fundamentada, quando nós estamos fundamentados nessa fé invisível, mais real, nós passamos a chamar a existência aquilo que não existe. Isso fica muito evidente quando Deus cria os céus e a terra em Gênesis capítulo 1. Deus cria os céus e a terra. O termo hebraico utilizado para isso é bará, trazendo a existência a partir do nada. Trazer a existência a partir do nada. O que Deus viu quando criou os céus e a terra? Nada. O que Deus viu quando criou o ser humano? Nada. O que Deus viu quando criou as estrelas? Nada. O que Deus viu quando criou a luz? Nada. O que você precisa ver para chamar a existência aquilo que não existe? Repete comigo, nada. Nada. Você não precisa ver nada. Basta que você creia certo, porque a partir do momento que você crê certo, você ativa a tua vida espiritual como em Deus, trazendo à existência aquilo que não existe. E eu creio que para uma geração de enviados, para uma geração de missionários, apóstolos, pastores, para uma geração de pastores sociais, para uma geração de apóstolos empresariais, para uma geração de profetas musicais, artísticos, é necessário que nós transcendamos aquilo que é visível e chamemos a existência aquilo que não existe. Eu creio que Deus está querendo levantar uma geração que crie músicas que não existem. Eu creio que Deus está querendo chamar uma geração que crie igrejas que não existem. Que crie aquilo que não existe nos olhos naturais. Apenas os olhos da fé. E sabe, eu sou pastor local e eu sou um implantador de igrejas. Nós implantamos igreja em tudo quanto é canto. E como implantador de igrejas, eu quero afirmar para você uma coisa. É necessário você crer naquilo que você não vê. Não é mesmo, André? Flavinho, não é mesmo? Cara, você não vê absolutamente nada, mas você crê que ali tem uma igreja. E quando eu vou andando pela rua, quando eu vou andando pelos lugares onde eu vou, eu começo a enxergar a igreja onde não existe igreja. E eu creio que Deus vai trazer existência igrejas onde não existem igrejas. Por exemplo, profeticamente, um tempo atrás eu estava em Amsterdã e eu cheguei em Amsterdã, olhei para Amsterdã e falei, eu vejo uma igreja aqui. E eu não sei quando, mas algum dia eu vou estar lá implantando uma igreja. Porque eu estou chamando a existência aquilo que não existe. Eu estou me movendo não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é muito maior do que aquilo que eu vejo. E aliás, vale muito a pena falar para você que muitas vezes a tua visão é a tua maior inimiga. Por vezes, o teu poder de enxergar se torna o teu maior inimigo. Por que eu afirmo isso para você? João capítulo 9 conta a história de um cego de nascença. Jesus estava passando, os discípulos olharam para aquele cego de nascença e perguntaram para ele, Jesus, por que esse homem é cego? Porque ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus diz para eles, não. Não é porque ele pecou, nem porque seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus seja manifesta. E naquele momento, Jesus puxa a saliva da boca, puxa o catarro da boca, cospe no chão, faz uma mistura de saliva e terra, pega aquela mistura, aquela argamassa humana, e coloca nos olhos daquele cego. E diz para ele, vá lavar-se no tanque de Siloé.
Uau! Eu arrisco dizer que muitos de nós se negaria a colocar a saliva de Jesus nos seus olhos por causa da sua visão. Aquilo que você vê pode ser o teu maior inimigo. Você pode estar olhando para o teu casamento e dizendo, meu casamento não tem jeito. Mas você precisa olhar para a palavra, e a palavra diz que ele tem jeito. Talvez você possa olhar para o Brasil e dizer, não tem jeito. Mas você precisa olhar para a palavra e dizer, tem jeito, porque a palavra diz que tem jeito. Talvez você pode olhar para a tua família, você pode olhar para o teu emprego, você pode olhar para a tua vida financeira e dizer, não tem jeito. Mas você precisa olhar para a palavra, e a palavra diz que tem jeito. Portanto, neutralize a sua visão natural, para que ela não sabote o teu destino espiritual, o teu destino profético. Porque a tua maior possibilidade, presta atenção, não é aquilo que você vê, mas é justamente aquilo que você não vê. A tua maior oportunidade nos negócios, a tua maior oportunidade no mundo espiritual, a tua maior oportunidade na tua família, não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você não vê. Deus trouxe à existência tudo a partir de coisas invisíveis. E a fé é justamente isso, é chamar à existência aquilo que não existe. E eu creio que Deus quer levantar uma geração que chame à existência aquilo que não existe. Está comigo aqui? Eu creio que Deus quer levantar pessoas ousadas o suficiente para crerem, não no seu otimismo, mas crerem na palavra de Deus. E uma vez crendo na palavra de Deus, se desafiarem a viver por aquilo que não estão enxergando, mas viver por aquilo que creem na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o fundamento das suas crenças, não a sua visão. A palavra de Deus precisa ser o alicerce daquilo que você crê, não a sua visão. No versículo 15 de Ezequiel 18, o texto continua dizendo, esse jovem que viu seu pai cometendo pecados, mas não viveu nos caminhos do pai, a palavra diz que ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, nem oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Presta atenção. De onde esse jovem viu essas boas ações ao ponto de copiar? Onde? Onde ele viu alguém dando dinheiro aos pobres? Onde ele viu alguém não se contaminando com a mulher do próximo? Onde ele viu isso? Ele não viu. Ele leu. A palavra está dizendo que ele obedece os meus decretos, os meus mandamentos. Ele não viu, ele creu na palavra. O que eu quero dizer para você é que você não é vítima daquilo que você viu. Você não é vítima das suas más referências. Você escolhe copiá-las ou não. Você escolhe imitá-las ou não. E eu, particularmente, escolhi obedecer a palavra de Deus. Eu escolhi obedecer os mandamentos de Deus, mesmo que eu não veja. E quando eu digo mandamento de Deus, eu estou dizendo tudo. Não é sopa de letrinhas bíblica. Aleluia. É a palavra toda para o homem todo. Não são os versículos preferidos, não é a caixinha de promessas. É tudo aquilo que a palavra me diz. Se a palavra me diz que eu não devo olhar com cobiça para a mulher de outro, então eu vou regrar meus olhos e não vou olhar com cobiça para a mulher de outro. Se a palavra me diz que eu devo dar com generosidade, eu vou dar com generosidade, crendo que Deus vai fazer aquilo que eu não vejo. E isso é um desafio enorme. Sabe por que é um desafio enorme? Porque isso transcende a nossa visão. Isso extrapola o nosso campo de visão.
e entra no campo da fé. Esse jovem, embora tenha crescido vendo um pai andar por caminhos tortuosos, ele olhou para a palavra de Deus e disse: eu vou praticar ela. E eu vou ver se ela vai dar certo. Eu vou obedecer os mandamentos do Senhor e eu vou ver o que vai dar. Esse jovem, ele prosperou e daqui a pouco nós vamos ler o fim dele. Mas porque ele decidiu olhar para a palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você, cara, é que talvez Deus esteja te chamando para ser a referência que você não teve. Deus está te chamando, talvez, para ser a referência paternal que você não teve em casa. Talvez Deus esteja te chamando para ser a referência maternal que você não teve em casa. Para isso, você vai precisar tomar uma atitude, sabe qual? Entregar o seu passado ao Senhor. Entregar o seu passado ao Senhor. E passar a enxergar com os olhos da fé a palavra dEle. Deus não precisa mudar o teu passado para mudar o teu futuro. Amém? Sabe, tem gente que está esperando Deus consertar o passado. Não, filho. Passado não se mexe. Passado já passou. Não tem como arrumar a tua família estragada. Não tem como arrumar os traumas da tua infância. Eu sinto muito se você foi abusado. Eu sinto muito se você foi violentado. Eu sinto muito se você foi vítima de violência doméstica. Eu sinto muito. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você é que não é suficiente sentir muito. É necessário olhar para frente e saber que o teu passado não precisa ser mudado para que Deus mude o teu futuro. Deus é especialista em mudar futuros, não em mudar passados. Deus é expert em mudar destinos. Ele muda os nossos destinos. Por isso que a palavra mesmo diz no profeta Isaías: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Porque Deus é assim. Ele não precisa mudar o dia de ontem para mudar o dia de amanhã. Ele precisa que teu coração mude para que o teu dia de amanhã seja diferente. O teu coração precisa ser diferente. O teu pai não precisa mudar, você precisa mudar. Teus familiares, o teu patrão não precisa mudar, você precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude diferente daquela que você viu o seu pai, sua mãe, ou seja lá quem for, tomando. Deus está te chamando para ser a referência que você não teve. O texto continua dizendo: esse jovem não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito, e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Sabe o que essa palavra está nos dizendo? Basicamente, cada um no seu quadrado. Você não pode herdar heranças espirituais do seu pai, a não ser o ensino dele. Você não pode também herdar do seu pai, da sua mãe, maldições, a não ser o ensino e a referência dela. No fim das contas, você responde pela sua própria história. Coloque a mão no seu peito assim. Diga assim: eu respondo pela minha própria história. Amém? Você responde pela sua própria história. Você responde por aquilo que você vai viver. E eu quero dizer para você uma coisa. Deus te gerou no ventre da sua mãe para que você vivesse coisas extraordinárias. E talvez você esteja me perguntando: pastor, mas como eu faço para viver? Simples. Viva não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E quando você decidir viver pelo que crê, creia certo. Creia certo, creia na palavra de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Se preocupe em andar em retidão e integridade de acordo com a palavra de Deus. As tuas ideias, as tuas opiniões podem parecer muito boas, mas elas não são as palavras de Deus.
Guarde os mandamentos do Senhor no seu coração, para que você não peque contra Ele, para que tudo ocorra bem e para que teus dias sejam bons. Falando sobre isso, eu quero encerrar dizendo algo para você. Sabe, talvez você esteja vivendo um dilema parecido com o dilema do salmista Davi, que olhava para a prosperidade do ímpio e dizia, pô, eu estou vivendo em retidão e ele está prosperando. A família dele está bem, a minha está destruída. Eu estou vivendo nos caminhos do Senhor e meu amigo que não teme ao Senhor está muito mais feliz do que eu. Sabe qual foi a resposta de Deus para Davi? Eu sei qual é o destino dele e eu sei qual é o teu destino. Eu sei para onde ele está indo e eu sei para onde você está indo. E se você tem vivido e decidido viver pela fé em Jesus, eu sei para onde você está indo. Sabe para onde você está indo? Para um lugar onde as ruas são de ouro, onde não existe mais tristeza, onde a alegria é transbordante e o nosso choro só será choro de alegria. Porque é esse o destino daqueles que creem na palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Levante suas mãos aos céus, eu quero orar por você. Sabe, diante dessa breve palavra que eu ministrei a você, eu quero te desafiar a duas coisas. Primeira coisa, creia na palavra de Deus. Para isso, leia a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, pare de consumir comida mastigada e comece a mastigar o alimento sólido da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, filha, para que tudo te vá bem. A palavra de Deus contém todos os segredos para uma vida próspera, para uma família próspera, para que você viva em integridade e retidão sem ter do que se envergonhar, para que o teu destino seja aquele que Jesus planejou. E quando você ler a palavra de Deus, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Amém? Levante suas mãos aos céus, deixa eu orar por você. Espírito Santo, derrame sobre nós uma porção de fé, uma porção de ousadia e coragem, para não vivermos por aquilo que vemos, mas para vivermos por meio da fé, vivermos por aquilo que é invisível. Espírito Santo, eu quero clamar a Ti, que o Senhor esteja libertando nessa noite jovens escravizados, ou aparentemente escravizados nos seus ancestrais. Que no nome de Jesus aqui nessa noite o Senhor esteja edificando mulheres virtuosas, homens virtuosos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Espírito Santo de Deus, esteja levantando uma geração cheia de fé. Uma geração que não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que crê. E que a nossa fé seja sólida, que a nossa fé seja fundamentada na Sua palavra. Espírito Santo, faça da Sua palavra os fundamentos da nossa vida. Faça da Sua palavra os fundamentos do nosso casamento. Faça da Sua palavra os fundamentos da nossa família. Espírito Santo de Deus, gera, ó Pai, uma geração no nosso meio apaixonada pela fé, apaixonada por Sua palavra. Uma geração que se arrisca a transcender os olhos naturais e a viver pelos olhos da fé. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, derrame uma porção de fé sobre nós, derrame uma porção de fé sobre nós, para que possamos romper e sejamos, ó Pai, a geração que fez o impossível acontecer e que fez o invisível passar a existir. Faça isso no nosso meio, para a glória e louvor do Seu nome, Jesus. Amém e amém.